Olá, eu sou a professora Eliane Bacar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aromaterapia e reflexologia. Nessa live eu vou falar com a minha aluna, a Graça Bergamo, e ela vai contar então um pouco sobre a trajetória dela nesse processo entre ter o aprendizado, né, aprendizado do curso, começar a estudar, ter o aprendizado e depois conseguir atender interagentes. Eu vou então chamar a Graça para a gente começar a conversar. Bom Se dia. precisar, tudo bem, Graça? Bom dia, Liane. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua generosidade mais uma vez. Prazer é meu te receber aqui. Você sabe, né, que a gente sempre conversa que essa trajetória da aromaterapia, ela é diferente para cada um, porque mesmo que a gente faça o mesmo curso, cada pessoa vai ter que ver como vai utilizar aquilo que aprendeu no curso no seu dia a dia ou na sua prática profissional. E eu vejo isso muito claramente nos cursos, né? Porque, assim, várias alunas, mas daí uma trabalha mais com psicoaromaterapia, outra mais com questão, assim, de, estou vendendo numa loja e quero poder fazer uma demonstração orientacional com o meu cliente. Outras, né, então, já procuram atender crianças ou atender gestantes, pegam assim, uma faixa etária para atender. E você tem um trabalho assim, diferenciado que você conseguiu colocar a aromaterapia na reflexologia. Então, assim, além de saber sobre aromaterapia, você também sabe sobre reflexologia e você conseguiu unir essas duas técnicas. Então, eu gostaria assim, que você contasse para a gente como foi essa trajetória, porque a gente sabe que não é simples, não é fácil, é um processo, Sem dúvida. e assim, de contar mesmo como foi sua trajetória para você, né, de estudo e também depois de começar a atender interagentes. Bom, Liane, realmente tudo que você falou é bem assim específico, porque a realidade de vida de cada um, o momento de cada um, ele também atua nisso, né? Então, cada um vai aplicar aquilo. Vou contar um pouquinho rapidamente, né? Em 2002, eu comecei a ter meu contato com óleos essenciais, florais, e aquilo foi aflorando em mim. Porém, a situação, o momento, não me deram, assim, condição de continuar, mas ficou latente. Com o passar do tempo, você sempre lendo, vendo coisas, me despertou novamente esse interesse, e vinha junto o lado cuidar, né? Eu tive uma experiência de cuidados com minha mãe, no caso de demência, então isso foi ficando muito forte, cuidar das pessoas. E você sabe que na relação da demência, e aí não tem desmérito nenhum, a medicação, os médicos de forma alguma, mas você também tem que buscar alternativas, até para você, como cuidadora, né? E quanto mais natural, né, a gente tenta buscar também para que seja uma alternativa aí, né? Complementar ao tratamento que já vem sendo. Então, isso me levou, depois, ao final do tratamento, quando minha mãe veio ao falecimento, a buscar essa continuidade também para mim, cuidados comigo, e foi redespertando aquela vontade. Tive a felicidade de encontrar, né, o seu curso na Uniabrat, e dali para cá, você sabe que eu sou um pouco aqui cara de pau, estabelecemos vínculos, e foi muito importante. Então, assim, o seu curso também trouxe, assim, muita abrangência, ele foi sempre muito amplo, né, e respeitoso com quem estava fazendo, eu me senti acolhida, e fui buscando. Quando eu complementei aquilo, eu acabei passando também por outras coisas, porque o terapeuta é isso, ele antes de qualquer coisa, ele é curioso, e uma coisa que eu já tinha e que você passou no seu curso muito sério, é que você tem que ter muita segurança, você tem que ser muito comprometido. Então, assim, fui buscando aliar coisas de forma responsável e, de repente, sem eu perceber, eu estava fazendo a reflexologia junto com a aromaterapia. É muito prazeroso, porque o lado da aromaterapia traz também toda uma questão emocional, né, para você ter essa
atitude quando você vai cuidar de um interagente. E a reflexologia, ela atua no equilíbrio também. Então, quando você alia as duas técnicas, assim como outras, né? Os óleos essenciais da reflexologia, no caso, pelos comentários que eu tenho tido das minhas interagentes aí, tem sido ótimo para elas e para mim também. O prazer é amplo e dos dois lados. Eu esqueci uma coisa de avisar para as pessoas que estão nos assistindo, que eu desabilitei os comentários, mas se a pessoa quiser perguntar ou comentar, tem um balãozinho com ponto de interrogação dentro, que ela pode fazer comentário, alguma pergunta para a gente por ali. Você sabe, né, assim, a gente está iniciando em questão de lives também, né, Graça? Não é só trabalhar, a gente depois tem essa coisa de ter que aprender também a falar do nosso trabalho, a vender o nosso trabalho, né? Então, a live faz parte, mas é um aprendizado à parte. E como você falou, o aromaterapeuta tem que gostar de estudar, tem que gostar de desafios, tem que gostar de fazer esse trabalho tipo um detetive, porque cada atendimento que se faz é um estudo de caso novo. Então, o aromaterapeuta vai se debruçar em cima daquele caso, daquele relato, daquele discurso que a pessoa trouxer, mas também, por exemplo, no seu caso, eu imagino que tem os pontos no pé, onde Sim. você pode ver onde tem mais tensão, menos tensão, onde você pode tentar desbloquear e talvez perceber, na hora que desbloqueou um ponto, se veio alguma fala que possa ter relação com isso também. Eu vou contar um pouquinho assim para você como é que... Parece que é tudo assim, um pouco tem que ser programado mesmo, né? Ao fazer o atendimento, eu começo já dentro do processo do ambiente, colocando no difusor um olhinho, né, que vai deixar a pessoa tranquila, que vai deixar ela confiante também naquele procedimento que eu estou fazendo. Uma das coisas que eu sempre aprendi, né, no seu curso, a gente tem que ouvir muito, principalmente quando está começando, porque o interagente, ele, antes de qualquer coisa, ele precisa confiar. E isso não vem de um momento para o outro, até dos amigos, né? A gente sempre é posto em xeque, às vezes, né? Ah, mas será que sabe como é que é? Então, quando eu vou fazer todo o atendimento lá no espaço, eu coloco já essa ambientação, né? Com aquele olhinho para ser um aconchego, que ele possa se sentir acolhido. Daí nós iniciamos com um escalda-pés também, para dar esse relaxamento. Posterior, ele vai à maca, então a gente começa ali com todo o toque, sutileza. Mas tem um detalhe, antes disso, 1 ou 2 dias antes, eu faço sempre uma pré-anamnese, né, para ter uma ideia do que é que aquilo vai, onde vai levar, e ao mesmo tempo, sabendo, na hora que eu vou fazer a aplicação da massagem, no caso da pressão, que é a reflexologia, é uma terapêutica não invasiva, e onde você utiliza pressão de pontos nas solas dos pés e no dorso. Segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos ali os reflexos de todos os nossos órgãos internos. E ao pressionar, né, ou massageando, ou com as técnicas, você consegue estimular e aquilo vai, através das terminações nervosas, dar um equilíbrio para aquele órgão e, consequentemente, estimular saúde. E nós também temos essa coisa na aromaterapia, né, onde a gente utiliza muito o pé, a sola do pé, principalmente pelo lado seguro, né, com idosos, com crianças. Então, a hora que eu estou fazendo o atendimento ali, ele fez, eu estou muito tenso, eu tenho tido muitas dores de cabeça, então eu já fiz aquela pré-anamnese, junto com aquela conversa que vai começando, e pego o meu arsenalzinho ali dos óleos essenciais, coloco às vezes aqui, um ali, lógico, né, com muita parcimônia daquilo que a gente vai estar colocando, mas faço aquela massagem na sola dos pés, e começo a fazer o trabalho. Quando a gente, na reflexologia, sente, né, porque as toxinas do corpo também acabam se concentrando em pontos.
E ali você percebe aquele ponto, aquela calcificaçãozinha, onde você vai com a massagem diluindo, né? É importante lembrar que nessa anamnese anterior, eu sempre pergunto se a pessoa teve uma torção, se ela teve uma fratura. O físico também é muito importante, para que você não seja pego de surpresa, falar, não, tá doendo aqui, é problema de pulmão. Não, ele teve mesmo alguma situação que ficou comprometido no físico. Mas, normalmente, aquela emoção também é encontrada nessa parte da sola dos pés. E ali a gente vai aplicando e massageando. Tem muitos interagentes ali que acabam até dormindo, é muito gostoso, muito compensador, porque pontualmente houve um relaxamento profundo, e isso é muito bom, né? E então é isso, a gente vai também, como você falou, descobrindo aos poucos esse trabalho, né? Mas foi uma integração que, de certa forma, aconteceu meio intuitiva, e ao mesmo tempo encaixou muito bem nessa produção atual de hoje. Você fala intuitiva e eu entendo intuitiva como sendo, por exemplo, o seu desejo, aquilo que você gosta de fazer como pessoa, que te faz buscar a técnica, a aromaterapia, a reflexologia e tantas outras que a gente acaba agregando também para a nossa prática profissional, né? Porque a aromaterapia tem essa maravilha que ela integra, ela pode ser aplicada em várias técnicas como complemento também, né? Inclusive de tratamentos alopáticos. Então, eu acho assim, é você se colocando nessa escolha de fazer o seu diferencial do seu trabalho de aromaterapia com reflexologia. Sim. Agora me conta assim, como foi esse início, né? Você fez o curso de aromaterapia, você fez o curso de reflexologia, quanto tempo demorou esse processo, né? Até você conseguir ter esse insight, ter essa intuição e aplicar. Como é que foi essa trajetória, assim, de começar a atender, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu terminei o curso, agora eu vou começar a atender. Não é tão simples, né, Graça? Nem um pouco. Eu lembro que nós tivemos uma conversa logo no final do curso, quando eu terminei, não tinha muito contato ainda com você, que eu não me sentia segura, eu tinha muitos receios. E aos poucos, né, lendo, como você falou, é uma continuidade, o estudo, a gente precisa sempre se atualizar. E tem um detalhe, né, você sabe disso, mas vou compartilhar aqui agora com o pessoal. Na verdade, eu continuo numa atividade formal de trabalho administrativo. Então, eu preciso conciliar tudo isso. Teve uma época que eu até abria um pouco para pessoas mais próximas a minha casa, onde eu fazia esse tipo de atendimento. Mas isso é muito restritivo, tanto para quem vem, quanto para quem também está ali na sua casa, no seu ambiente familiar. Então, eu tive que dar um tempinho, porque eu não tinha essa disponibilidade de espaço local. Com o passar do tempo, veio também aquela situação onde eu via importante, né, a Graça, não só fazer atendimentos online, mas também dar a cara mesmo e fazer de novo a aplicação da reflexologia com aromaterapia. Então, surgiu uma oportunidade com parceiras aí, também terapeutas, e nós fomos recentemente para um local físico, e a gente vem trabalhando isso diariamente, através dos retornos das pessoas que vão. Então, isso é muito importante, né? Até eu falo para os nossos interagentes, não quero te obrigar, mas, por favor, dê sua opinião, porque é importante alguém ver que tem alguém sendo acolhido, atendido, né, com aquilo. Então, assim, atualmente, eu continuo nesse meu trabalho formal, mas à noite e nos fins de semana, eu me dedico exclusivamente à prática da reflexologia com aromaterapia. E a gente tem que acreditar, né, Liana? Também, uma coisa que eu falo muito para os meus interagentes é que eu sou uma pessoa extremamente conservadora, eu respeito muito as regras, eu estudo muito, eu nunca vou dizer para ele, olha, usa aquele óleo depois de uma conversa. Eu vou fazer toda uma anamnese para tentar entender, fazer todo um estudo para depois chegar para ele e propor uma terapia, uma sugestão terapêutica para a gente poder trabalhar. Porque é de dois lados,
também, né? Sim, e é importante você falar essa sua experiência, porque tem muitas pessoas que têm essa ilusão, né, ou até expectativa, eu vou terminar o curso, e já vou abrir o meu espaço, e já vou começar a atender, já vou lotar a minha agenda. Não é tão simples, porque é um processo. Primeiro, aprender, e depois a gente tem que começar a atender, para poder ver o que daquilo que a gente aprendeu já ficou fixo como aprendizado. Sim. Aí, cada atendimento que a gente faz, às vezes nos mostra que tem mais isso que eu preciso aprender, tem mais aquilo que eu posso fazer. Mas e se eu agregasse aquela técnica também junto com a aromaterapia? Então, é uma evolução constante do profissional aromaterapeuta também, né? Porque, às vezes, a gente quer atender o interagente e vai buscar todas as formas que a gente tem para poder ajudar. Então, faz parte também trabalhar a paciência, né, Graça? Que é uma coisa que a gente fala muito. Tudo tem seu tempo. A gente não tem que ter expectativa e achar que tem que ser tudo para ontem. Não, a gente vai dando um passo de cada vez. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo Essa é a dia. sensação que eu tenho e que eu compartilho aqui para quem está querendo começar. Ao momento que você dá o start, segura daquilo que você, lógico, né, está comprometida, não pare. Deu continuidade, dê um passo de cada dia. Não precisa ser 2, mas dê um passo. Porque, assim, você tem que se sentir e se ver a aromaterapeuta, né, trabalhando naquele processo, buscando se reciclar. E tem uma coisa, a aromaterapia tem sua complexidade. A gente vê por aí muita coisa hoje, onde você tem vários cursos, mini cursos, aquilo, ótimo, para quem está ali cuidando de si, que é uma responsabilidade grande também, porque você é responsável por aquilo que você faz com você, mas você também é muito mais responsável quando você faz pelo outro. Então, a aromaterapia é engrandecedor, é muito bonito, mas a variedade não dá. Eu falo para você, né, apesar de estudar, não dá para você lembrar tudo de cabeça. Você, às vezes, é muito amplo, né? Outro dia, recentemente mesmo, eu vi de uma aromaterapeuta conceituada aí, já na mídia, ela dizia assim, lavanda, nem toda lavanda, ela é tranquilizante, relaxante. Então, assim, com essa mídia que você tem por aí hoje, dizendo, para dormir é lavanda, para relaxar é lavanda, calma aí. Você tem muitas coisas dentro de cada quimiotipo que cada planta tem, e assim, a potência que cada óleo essencial traz, que você precisa tomar cuidados. E aí você vai falar, então você está pondo medo em todo mundo. Não, é um medo natural, porque quanto mais você estuda, o conhecimento vai te abrindo. Mas se você trabalhar com segurança, com cautela, ouvindo e também sendo assim, paciencioso, né? Tudo muito assim, o retorno com certeza ele chega. Porque às vezes é muito gratificante, depois de um tempo, você receber alguém dizendo, olha, o meu filho estava realmente passando por processos gripais, isso e aquilo. E você, ao acompanhar essas pessoas, você, ao retornar, elas dizem, nossa, olha, ele passou esse período sem nada, não teve mais as crises de rinite. Então você faz assim, nossa, que legal, eu acertei mesmo, então eu confiei, né, e fiz a coisa certa. Isso Isso, você fez uma boa anamnese, porque você conseguiu entender quem é esse sujeito, esse interagente que te procurou, então você conseguiu, porque tem as informações corretas, fazer uma boa aplicação do óleo essencial, uma boa recomendação, né, eficaz, e a pessoa que te procurou confiou em ti e também fez as mudanças que ela precisava fazer, porque quando se fala em aromaterapia clínica, não é também, não, a pessoa chegou, estava com uma tensão no ponto X, eu dei o óleo essencial Y e curou milagrosamente tudo. Não, tem que ver quem vai usar para depois escolher quanto tempo, a forma, a quantidade de diluição e também orientar essa pessoa de o que ela precisa ou deveria fazer ou poderia fazer de mudança no
estilo de vida dela, porque muitas das queixas que a gente tem estão ligadas a más escolhas, ou escolhas não tão boas que a gente faz no estilo de vida da gente. Então, aqui tem uma pergunta até pedindo a sugestão de livros. Assim como escolher um curso, depende do que você quer aprender, indicar bibliografia também. Sim. Não tem como indicar bibliografia. Tem uma vasta gama de livros de aromaterapia. Inclusive, Então, você tem que ver o que quer aprender. Você quer o quê? Psicoaromaterapia? Então, tenta achar um curso que fale de psicoaromaterapia. Você quer aromaterapia clínica? Vá para aromaterapia clínica. Eu quero aromaterapia de galenice chinesa. Então, você vai para isso. Então, tem livro para tudo isso. Mas sim. tem que saber qual é a área de interesse da pessoa, porque a aromaterapia é muito ampla. Sim, a gente pode associar com várias técnicas. Sim, e uma coisa importante que você também, durante o curso e durante o tempo posterior, a gente percebe, você ver estudos de caso, né, com embasamento de evidência científica é muito importante também. Então, aquele profissional que vai em busca de qualquer coisa, ele também tem que buscar essa fonte, né, segura e também que tenha essa evidência científica, porque às vezes é como qualquer medicamento por aí, né? Você é levado a uma indução de uma coisa que não é aquilo, né? E uma coisa também que você falou que eu acho importante, como aromaterapeutas e terapeutas em geral, eu no caso também com a reflexologia, a gente também tem que ter um olhar para que tipo de, por exemplo, trabalho que a pessoa faz, a postura que ela tem, né, ergonomicamente falando, que tipo de alimentação, qual a restrição que ela tem. Então, são coisas que são, né, você, além de tudo, acaba também dando como uma sugestão para que a pessoa mude hábitos, né? Isso é muito importante dentro do conceito todo que a gente tem no acompanhamento. No caso, às vezes, eu estou começo com um processo, né? Tenho pessoas que são tem pessoas aqui que estão hoje em Bauru, e eu estou em Campinas, então a coisa é um pouco distante, mas através de contatos um com outras, estou indo para Bauru, minha irmã, e aí a gente faz o atendimento e faz o acompanhamento posterior, é importante também, né? Tanto o feedback do nosso interagente, como também o nosso acompanhamento, né? Tentando saber se aquilo tal, se nós vamos ter que fazer algum ajuste. Então, é importante estar vivendo esse momento assim com o nosso interagente, também como profissional. Agora você estava falando e eu fiquei assim com uma dúvida com relação à reflexologia enquanto técnica. Por exemplo, eu quero marcar um horário com você, um atendimento com você. É uma sessão apenas, ou você também tem, em alguns casos, que fazer, por exemplo, 5 sessões, 5 atendimentos ou mais para conseguir, vamos dizer, melhorar a queixa da pessoa que te procurou? Olha, assim como a aromaterapia, não dá para você fazer uma coisa, aquilo e pronto, porque você vai ter que acompanhar e às vezes eu estabeleço um pouquinho, um retorno, pelo menos depois daquele primeiro, para a gente ajustar ou verificar como aquilo caminha. A reflexologia, ela tem, assim, um processo como uma massagem, que você está tenso, né? Você chega lá, vai um profissional, um massoterapeuta e faz aquilo. Então, aquilo resolveu. Mas aquilo não é só aquele momento. Então, dependendo da anamnese, daquilo que você tem a ter com o seu interagente, eu faço a recomendação de 4 a 6 sessões para que você tenha uma continuidade, um desfecho daquilo, pontual. Né? Então, atendo sim, você ir lá, fazer o seu individual, aí nós vamos estar com um pouquinho mais de foco naquele relaxamento pontual momentâneo, onde as pessoas brincam e falam, está aí andando nas nuvens. Eu falo, que bom, mas é bom também a gente tentar agora fazer uma continuidade, pelo menos de 4 a 6 sessões, para que a gente faça isso ficar uma coisa mais resolvida, né, dentro de todas as questões que existem. Porque às vezes não é só a tensão momentânea, aquela tensão ela tem um reflexo, né,
Então, a gente precisa trabalhar também. Digamos que tem um histórico dessa tensão, ela não nasceu de um dia para o outro, né? A menos que seja um trauma, que a pessoa caiu, bateu, machucou, mas se não, é uma tensão que já tem um tempo, né? E eu acho bacana que, quando você fala assim, me vem aquela... Ah, isso é autocuidado. Isso é autocuidado. Você buscar um atendimento de aromaterapia, ou de reflexologia, ou aliada nessas duas técnicas, é autocuidado, é a pessoa cuidando de si mesma. E Graça tem aqui a Letícia Bergamo, que está dizendo, muito inspirada pela sua trajetória e processo. Orgulho total. Letícia, eu também. Eu acompanho a Graça há bastante tempo e tenho muito orgulho de estar com ela nessa live, tenho muito orgulho da profissional aromaterapeuta reflexologista que a Graça está se tornando, porque é um processo diário e eu tenho certeza que ela está cada vez vamos dizer, evoluindo mais e fazendo um trabalho melhor, porque a Graça é assim, né? A Graça gosta de estudar, a Graça quer fazer um bom trabalho, é uma pessoa séria. Você fala que você, como é que você usou o termo? Conservadora. Sim. Eu acho que você é respeitosa, eu acho que você entende a responsabilidade que é cuidar de outro ser humano, porque a gente está cuidando de outra vida, né? A gente tem responsabilidade com relação a isso. Então, tá certo, não é conservadorismo, é respeito pelo próximo, é respeito pela profissão, é confiança também no próprio trabalho e, claro, né, todos nós queremos oferecer um bom serviço para o nosso cliente, para o interagente. Então, faz parte também a gente ter esse cuidado. Como você falou, não é para ficar com medo de trabalhar, mas é realmente fazer um estudo de caso, estudar, rever, né? Quando a pessoa volta, ter um feedback dela, acompanhar muitas vezes também, né, Graça, entre um atendimento e outro, porque às vezes a gente fez lá uma recomendação que daí a pessoa esqueceu de usar, ou já não gostou mais lá do aroma, outra, né, por algum motivo não deu certo, ela achou que ela começou a ficar, sei lá, com dor de cabeça. Então a gente tem que estar esse acompanhamento também entre, às vezes, um atendimento e outro, para ver se a pessoa está conseguindo fazer aquilo que ela se dispôs a fazer, né? Sim, Porque também a rotina diária, às vezes, também não é fácil. A gente tem que levar, inclusive, isso em conta também, né, Graça? sim, mas é isso mesmo que eu faço. Eu falo, Liane, eu deixo passar uma semaninha, aí eu peço pelo WhatsApp mesmo o feedback, e aí, como é que você tá? Me dá, assim, um retorno. Aí vem um comentário, a gente faz algum ajuste, ou a gente faz a recomendação novamente. É muito engraçado, teve um caso pontual, e eu lembro que eu escrevo, né, detalhadamente, além de explicar para a pessoa, deixo escrito, porque é natural que na vida corrida de hoje você esqueça esse passo a passo, tem alguma dúvida, apesar de eu me colocar sempre à disposição para as pessoas. Mas aí um dia, conversando, né, logo depois, a pessoa, eu falei, mas você está fazendo, utilizando o Aroma Stick de quanto em quanto tempo, né? Como que você está? Eu tô de manhã, no outro dia, eu falei, não, mas espera, lembra que nós combinamos, assim, verdade, você até escreveu. Então, às vezes, você precisa ajudar a pessoa nessa caminhada, nos primeiros passos, né? E em Sim. relação ao medo, de novo, eu acho bom falar, porque, assim, como qualquer artista já de televisão e de teatro, diz que sempre tem aquele gelinho, né, aquele friozinho na hora da estreia. Então, assim, eu acho que nós também, ou qualquer profissional, né, comprometido, ele tem esse receio, o que é bom, porque faz com que ele realmente tenha a cautela e, assim, a informação para poder compartilhar, né? Porque a gente ser muito atirado sem comprometimento também não tem sentido. E agora, quando você tem um pouco de receio, te faz ficar alerta também, né? É natural do ser humano esse receio para que você fique alerta.
É verdade. A Ana Elídia, desculpa, ela colocou também aqui um comentário. Gosto muito desse atendimento personalizado do seu cuidado. Admiro e recomendo o seu atendimento. Ô, Ana, eu só não faço reflexologia com a Graça, que infelizmente eu moro no Rio de Janeiro. Bom, eu vou para aí, então, fazer uma sessão Oh, personalizada, pode ser? apoio, apoio. Quando eu for fazer. Nelídia, a Nelídia é uma É, pessoa muito querida, né? Todas são, mas a Nelídia é uma pessoa muito querida que desde que eu me coloquei na trajetória, ela sempre confiou muito no meu trabalho. É uma guerreira também, que a gente mantém aí, né, um acompanhamento. Então, um beijo, Nelídia, para e você. olha, Obrigada. vai mandar beijo para a Lilian também, que a Lilian escreveu aqui. Parabéns, Graça. Muito interessante o seu trabalho e como você sabe abordar o conteúdo. Beijos. Não é bom a Realmente, gente ser acolhida por esse pessoal lindo? Então, sim, beijo, Lilian, beijo, é. Letícia. E é o que eu falo. Eu conheço a Graça já há um tempo, a gente já teve uma relação de professor-aluno, né? Mas eu sempre falo, quem ensina também aprende, porque é uma troca. Nós já tivemos também grupo de leitura, Muito. né? Que a gente foi aprofundar um tema dentro da aromaterapia que era de interesse do grupo, e a gente, nessa nossa caminhada, a gente vira e mexe, a gente está de novo com projetos para estudar, para Sim. ver, para rever, né? É porque é isso, quando a gente se propõe a cuidar de outra pessoa, a gente está sempre atento, ouvindo, de olho e tal, para ver onde que, né, o que pode estudar mais, o que pode fazer mais, o que pode saber mais, e o próprio atendimento também nos traz, né, esse feedback também, que às vezes a gente tenta alguma coisa que a gente achou que ia dar certo e não deu, então a gente vai lá e Com muda, certeza. mas é sempre em cima de estudo de caso, né? Mas De observação. eu tenho que pontuar uma coisa: sua generosidade, tanto durante a sua programação do curso, né, com todo esse conhecimento, essa divisão e compartilhamento que você traz, e a sua generosidade contínua, né, que a gente veio trazendo nessa trajetória, nos dá muito essa força para realmente continuar, né? Eu só tenho a agradecer, né, também a você, a todo o grupo, quando a gente fez as integrações aí. Foi muito produtivo e é muito produtivo sempre, né? Obrigada mesmo por você aí também, Lili. É uma troca, né, Graça? Eu acho que não tem professor se não tem aluno, mas na hora que você termina essa relação de professor-aluno, eu acho que no caso da aromaterapia, tem que se estar aberto para dar um suporte depois que a pessoa terminou o curso. Eu sei por mim, eu já fiz vários cursos. Na hora que a gente está estudando, mesmo que a gente faça as provas, avaliações e tire lá a nota máxima e tudo, a gente aprende, mas na hora que a gente vai atender um outro ser humano, aí às vezes dá um branco. Ou às vezes a gente pensa, nossa, eu estudei isso, mas caramba, será que é isso? Será que está certo? A gente tem que voltar lá para a apostila, tem que voltar lá para dar uma olhada, né? Então, eu acho que essa questão de relação professor-aluno, mesmo quando depois se torna uma relação de colegas, porque a pessoa já se formou, recebeu o certificado, está trabalhando, mas ainda é importante desistir, né? Porque é um estudo constante, um aprofundamento constante, um aperfeiçoamento constante. E eu sou professora, né? Eu sou pedagoga, eu trabalho nisso há mais de 30 anos, eu nasci para fazer isso. Então, Maravilhosa é uma pessoa. coisa que está em mim. Não dá para dizer, Eliane, para de fazer. Não sou eu se parar de fazer, Sim, né? e é muito E você importante. deixa também, né? Você é uma pessoa que a gente começa a conversar e você traz reflexões, e daí a gente pensa, nossa, é muito bom também, né? Obrigada, mas eu digo assim, você sempre atualiza a gente com muita coisa, isso que é legal, né? Como você falou, essa continuação e como profissional que você é, né, de aromaterapia e outras tantas coisas que você tem oferecido aí, né, com muito embasamento, sem dúvida nenhuma, esse acompanhamento, essa atualização também é sempre muito importante. É verdade. Olha aqui, ó, a Tatiane, acho que é a Tatiane, sim. A Graça é uma mulher incrível, concordo, Tatiane. Já demonstra segurança no serviço que oferece por ser quem é. Também concordo, Tatiane.
pessoal Obrigada, aqui... Tatiana. É. Mas é muito bom, a gente, é o que eu disse para você, é o passo a passo, né? Você não pode estagnar isso em qualquer parte da sua vida, como ser humano, como profissional, você tem que estar sempre evoluindo e andando, acreditando sempre em frente, ainda que em passo mais lento, mas é muito importante que você faça a caminhada e siga. Eu tenho a dizer que a gente sempre encontra o caminho, né? Sempre encontra. Isso é E a gente importante. sempre conversa, né, Graça, que não adianta também a gente querer apressar o passo, que daí talvez a gente se perde e não consegue fazer o trabalho do jeito que a gente gostaria. Então, vale mais, eu acho que vale esse investimento diário, de dar o passo de acordo, né, com o tamanho da perna, como as Sim. pessoas falam, né, usam essa expressão, e porque também não adianta você querer, por exemplo, abrir sua agenda de noite e sábado e domingo, e daqui a pouco você está esgotado e não conseguir fazer nem o seu trabalho formal e nem o seu trabalho que você ama na aromaterapia com reflexologia. Então, vale sim ter essa paciência, mas andar, andar. Hoje eu consigo fazer isso, daqui a pouco eu vou conseguir fazer outra coisa. E ficar satisfeita com isso que está fazendo. Que você está vendo aí o relato das pessoas, eu imagino que são pessoas que você já atende. Elas estão muito satisfeitas com o teu trabalho. Né? Elas estão, imagino assim, que com ganhos também na vida delas em função do trabalho que está recebendo de você, da atenção e do cuidado que está recebendo de você. Porque é um cuidado. Né? É um autocuidado de quem lhe procura, e é um cuidado seu, enquanto terapeuta, para essa pessoa que te procurou. E isso é uma relação que eu acho que também deve ser cultivada e deve ser muito respeitada, porque o ser humano precisa, É né, de construtivo, né? relacionamento. Tem que ser Muito. construtivo, né? E por isso que a gente falou, dos dois lados. Porque, Dos dois assim, lados. eu posso querer chegar e falar, olha, Liane, eu estou te sugerindo isso, assim, me dedicar, fazer o estudo, fazer toda a proposta terapêutica para você, mas você não está querendo cuidar de você. Então, Não, não adianta, a não. gente precisa estar ali, né, com dos dois lados, e cabe também ao terapeuta, nesse momento, levar essa ajuda, né, indireta, para que eu disse, trazer ele para o seu lado, confiando naquilo que você quer, e ele se deixar também e comprometer-se a fazer suas mudanças de hábito, a sua terapêutica de forma do aconselhamento. Então, tudo isso faz parte. Uma coisa que eu queria colocar, né, para você, que quando você disse também do passo a passo, o momento, nisso tudo vem os parceiros, né, da vida da gente, né, sejam os parceiros que estão ali naquele momento, nesse ambiente que hoje eu fui, e que de uma certa maneira, generosamente também, cedem coisas para que a gente possa estar iniciando a nossa trajetória, sejam outros parceiros, que sejam os nossos professores, colegas aromaterapeutas, massoterapeutas, que também trazem esse momento, né, caminhando com você. Isso quando a gente fala do ter paciência, às vezes você sozinho abrir uma agenda, achar que vai atender à noite, como eu no primeiro momento pensei, nossa, eu posso fazer isso à noite, mas não é funcional. Para algumas pessoas isso não funciona. Então, assim, não é necessariamente o que você programa que vai ser a resposta e vai acontecer. Com o passar do tempo, você vai ajustando aquilo e aí sim vai dar construção se tomando forma, né? Sim, outra coisa, por exemplo, você comentou ali, que às vezes a pessoa, vamos dizer, não está pronta para receber aquele trabalho ou para fazer aquele autocuidado. E eu gostaria só de assim, pontuar isso, que nesse caso o aromaterapeuta não deve se frustrar achando que ele, né, é que foi o responsável por isso. A gente tem que entender que cada ser humano é um indivíduo e que ele vai ter o seu próprio ritmo, o próprio jeito de lidar com as coisas, né? Então, entender também que cada um tem o seu momento certo e que às vezes também, por exemplo, por mais que a pessoa nos procurou, talvez
rolou uma empatia, uma contra-transferência, mas daqui a pouco ela procura outra pessoa e vai conseguir isso com outra pessoa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso funciona assim, né? Porque às vezes as pessoas acho que ficam desmotivadas porque ficam achando que elas que estão fazendo errado, mas não é um processo. Faz parte a pessoa desmarcar o atendimento, faz parte a pessoa às vezes retornar depois de um tempo. É o tempo dela de conseguir fazer as coisas, né? Sim, E a aromaterapeuta vai ter que lidar com esse tipo de angústia, de ansiedade, de, digamos, talvez até desilusão, porque a gente, quando vai estudar um caso e atender uma pessoa, a gente tem também muita assim, expectativa e a gente quer ajudar, então tem que lidar com isso também. Olha, por mais que eu queira, se o outro não quer, tudo bem, é o tempo dele. Sim, né? é muito importante isso, né? Porque a gente está ali tentando, como você falou, ajudar, mas às vezes ela também precisa, né, estar naquele tempo e naquela empatia para receber, né? Sim. Olha, a gente já está aqui conversando há 40 minutos, a gente vai então encerrar por hoje. Sempre muito Graça, bom muito falar obrigada. com você. Muito obrigada aí que você falou com a gente. A gente pode fazer outras também, né? Essa aqui foi a primeira. Desejo muito sucesso para você. Você sabe da admiração que eu tenho de você. Eu acho você uma pessoa fantástica, uma profissional espetacular. E quando tiver a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro ou de eu ir para São Paulo, com certeza a gente vai postar a agenda aberta. Isso. Valeu, muito obrigada. Eu que agradeço a generosidade, agradeço as pessoas, né, as pessoas que estão nos ouvindo e até as pessoas que até disseram, olha, não vou poder participar, mas eu acho que você comentou que vai poder gravar, né? Sim, e aí depois a gente vai ficar no Instagram, isso grava e fica no Instagram, então a pessoa pode assistir depois também. Obrigada a todos pela presença, bom final de semana também, né? Hoje é sábado, bom sábado, bom domingo. Obrigada. E vida que segue. Lembrar aquela frase, todo dia é um novo dia e uma nova oportunidade para recomeçar. Sem dúvida. Muito obrigada, obrigada a todos. Tchau, tchau.